Outro grande destaque que estamos acompanhando, enquanto faço a transição agora para esta imagem ao vivo que temos de Gaza, é o fato de que Israel e Hamas vão se reunir hoje no Egito para negociações. A Associated Press informa que Israel e Hamas estão se preparando para essas negociações indiretas no Egito, enquanto cresce a esperança de um possível cessar-fogo em Gaza após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dizer que a libertação de reféns pode ser anunciada ainda esta semana. Amanhã, ou seja, na terça-feira, marca 2 anos desde o ataque do Hamas que desencadeou a guerra. O presidente Trump acolheu a declaração do Hamas, aceitando alguns elementos da declaração dos Estados Unidos. Plano de paz. Agora, Israel disse que apoiava os novos Estados Unidos. Esforço. Segundo plano, o Hamas libertaria os 48 reféns restantes, dos quais cerca de 20 estariam vivos em 3 dias. Ela abriria mão do poder e também se desarmaria. Agora, para falar mais sobre isso, estamos falando de Jonathan Schanzer. Ele é o diretor executivo da Fundação para a Defesa das Democracias. Jonathan, bom dia. Bom dia. Então, estes últimos dias foram muito importantes, quando falamos sobre essas negociações para, esperançosamente, pôr fim a esta guerra, resgatar os reféns e chegar a um acordo de cessar-fogo. Indo para o Egito hoje, quais são alguns dos desafios que ambos os lados estão enfrentando? Bem, antes de tudo, é uma conversa indireta. Então eles não estão realmente falando um com o outro. Eles vão falar por meio de intermediários, principalmente os Estados Unidos e talvez o Egito. Acho interessante também notar que o líder da delegação do Hamas é um cara chamado Khalil al-Aya. Ele foi um dos principais alvos no dia 9 de setembro, quando os israelenses atacaram um apartamento do Hamas no centro de Doha, no Catar. O filho dele, na verdade, foi morto nesse ataque. Ele sobreviveu. E agora a tarefa dele é vir ao Egito para tentar negociar um acordo que não foi ele quem propôs, mas que agora está sendo praticamente obrigado a aceitar pela liderança do Catar. Eles são, claro, os financiadores do Hamas, ao que tudo indica, agora receberam suas ordens do presidente Donald Trump. Demorou bastante. Demorou mais do que eu esperava para que Trump ou até mesmo Biden perdessem a paciência com os cataris. Então agora eles estão sentindo a pressão. Os cataris conseguiram uma coisa de tudo isso. Eles conseguiram algumas garantias de segurança dos Estados Unidos sobre possíveis ataques futuros dentro de suas fronteiras. Mas, com certeza, agora eles sentem que precisam correr e se esforçar para fazer o Hamas chegar até o final. O que não está claro para mim neste momento é se o Hamas vai responder aos cataris ou se eles estão mais ligados aos iranianos, que também vêm financiando, treinando e armando o grupo ao longo dos anos. Então, há muita tensão agora, já que o Hamas está sendo pressionado, na prática, a encerrar seu domínio na faixa de Gaza, entregar todas as suas armas, abrir mão de sua última carta na manga, que são, claro, os 48 reféns, e basicamente desaparecer da faixa de Gaza. O fato de tudo isso estar sendo colocado na mesa, essas são exigências dos israelenses, agora também são exigências dos americanos, ao que tudo indica, até dos cataris. Então isso é uma reviravolta para o Hamas. Será muito interessante ver o que Khalil al-Aya dirá hoje no Cairo. E eu quero analisar talvez o outro lado disso também, só porque isso nos dá uma imagem melhor e uma compreensão de onde cada lado realmente se posiciona em relação a isso e como eles podem chegar a esse acordo. Compromisso. Mas quando falamos sobre o Hamas, realmente detalhamos o que Israel quer. Então essas exigências têm sido discutidas desde que essa guerra começou. Mas em relação ao Hamas e ao fato de que ainda não sabemos se eles vão concordar totalmente, qual é realmente o impasse? E quando falamos sobre as negociações de hoje no Egito, como elas se comparam às várias negociações que já foram propostas e aqueles acordos que já foram sugeridos no passado? Bem, eu acho que, bom, há algumas grandes diferenças neste momento. Quer dizer, uma delas é que há um acordo sendo colocado na mesa em que Donald Trump está basicamente alertando que o Hamas pode ser obliterado. Quero dizer,
É literalmente isso que o presidente está dizendo agora para repórteres aqui nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo que o Hamas está arriscando tudo neste momento. O Hamas ainda está pedindo que Israel se retire para certas linhas dentro da faixa de Gaza, embora pareça que os israelenses estão determinados a permanecer em Gaza, só um pouco mais afastados do centro da população. Mas você não está vendo os israelenses cederem realmente em nada disso neste momento. A grande diferença, porém, entre as negociações anteriores e esta, eu acho, é justamente aquele ataque de 9 de setembro que aconteceu em Doha. Você tem que lembrar que os cataris vêm negociando isso o tempo todo. Quero dizer, desde 7 de outubro de 2023 até agora, eles têm sido os principais negociadores. Ao mesmo tempo, eles estavam entre os principais financiadores. Eles mantinham uma sede do Hamas em Doha. E agora eles estão se vendo do outro lado das hostilidades por parte dos israelenses, há menos de um mês. Acho que essa é a principal diferença aqui. Eles foram deixados de lado, em grande parte, e isso agora colocou o Egito no centro das atenções como local das negociações. E os egípcios querem que essa guerra acabe. Os sauditas também querem. Os Emirados também querem. Os iranianos também querem. Aliás, acho que a maioria dos habitantes de Gaza também quer, neste momento. Ninguém realmente quer que essa guerra continue, exceto por um punhado de atores. Estou pensando agora no Irã, talvez nos Houthis no Iêmen e, claro, no próprio Hamas. Então, acho que a grande mudança agora é que, depois de 2 anos, as pessoas estão cansadas, exaustas, de saco cheio da violência. E tudo isso sempre dependeu do Hamas simplesmente abrir mão desses reféns. Restam 48. É simplesmente uma tragédia que agora haja 28 mortos e apenas 20 vivos. O Hamas poderia ter acabado com essa guerra há muito tempo, salvado essas vidas. A gente poderia ter seguido em frente, imagino. 6, 8 meses ou um ano atrás, foram necessários eventos dramáticos nas últimas semanas para mudar esse cenário. Agora chegamos lá. Quero mostrar esse post do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aqui na tela. Diz o seguinte: Bem, esse é o perfil oficial dele no X. O primeiro-ministro Netanyahu realizou uma longa reunião nesta noite para preparar a equipe dos reféns e desaparecidos antes da partida deles. E então essas negociações vão continuar com esses mediadores. Vamos falar um pouco sobre o sentimento que o primeiro-ministro está recebendo dentro do próprio gabinete. Que tipo de apoio ou resistência ele está recebendo, mesmo com esse acordo que o primeiro-ministro está realmente apoiando por causa do presidente Trump? Sim, quero dizer, acho que tem algumas coisas que estão incomodando ele no momento. Uma delas é que ele pode precisar reconhecer o papel da autoridade palestina. Essa é a autoridade governamental palestina na Cisjordânia, e há ministros de direita dentro do governo do Bibi que se opõem ao reconhecimento dessa entidade ou a qualquer negociação com ela. Então, provavelmente você vai ver alguma resistência, especialmente de 2 ministros em particular. Um deles se chama Bezalel Smotrich, o outro é Itamar Ben-Gvir. Você provavelmente tem visto eles bastante na mídia ultimamente. Eles não querem reconhecer a autoridade palestina. Isso faz parte da questão. Você também vai ver resistência contra a retirada de Israel para certas linhas dentro da faixa de Gaza. Há pessoas dentro do governo israelense. E, aliás, não só a direita israelense, mas acho que há centristas também que acreditam que o Hamas não vai tomar nenhuma dessas atitudes a menos que seja sob pressão. Em outras palavras, eles acreditam que o exército israelense precisa estar em plena ofensiva, que o Hamas precisa sentir a pressão dia após dia, se algum dia for tomar essas atitudes. Não tenho certeza se isso é verdade ou não. Eu acredito. Acho que Donald Trump e a pressão que ele está colocando sobre o Hamas, assim como os Estados Árabes que também estão pressionando o Hamas, tudo isso está tendo um efeito neste momento. Mas há alguns em Israel que se opõem a essa medida. Mas acho que,
Quando você olha para os números, para as pesquisas na democracia israelense, vai ver que 70%, 80% já querem que essa guerra acabe. Já dura 2 anos. Isso é mais tempo do que a média das guerras em Israel, e por uma grande diferença. A doutrina de defesa de Israel basicamente dita guerras curtas e relâmpago no território dos outros. Esta tem sido uma guerra longa no território de Israel, e acho que as pessoas sentem isso. Os reservistas estão sentindo isso. As pessoas estão cansadas e irritadas, e os soldados foram convocados por um longo período de tempo. Houve muitas baixas, houve muitos feridos. Isso não é algo que Israel queira que continue, mas eu vou alertar que não importa o que aconteça aqui, e eu elogio Donald Trump por ter impulsionado esse plano de paz ou o plano de cessar-fogo, ainda existem frentes que continuarão hostis. Os iranianos ainda estão ameaçando Israel. Os houthis ainda podem atacar Israel. Ainda há inimigos que cercam Israel dia após dia. Mas eu realmente acho que encerrar essa crise em particular vai contribuir muito para trazer pelo menos um mínimo de estabilidade ao Oriente Médio. E falando do presidente Trump, eu tenho aqui uma declaração que foi divulgada recentemente. Acredito que isso seja algo novo do presidente. Vou ler aqui na íntegra. Ele diz o seguinte em sua conta no Truth Social, abre aspas, houve discussões muito positivas com Hamas e países de todo o mundo neste fim de semana para libertar os reféns e encerrar a guerra em Gaza, mas, mais importante ainda, finalmente alcançar a tão buscada paz no Oriente Médio. Essas conversas foram muito bem-sucedidas e estão avançando rapidamente. As equipes técnicas vão se reunir novamente na segunda-feira, no Egito, para trabalhar e esclarecer os detalhes finais. Fui informado de que a primeira fase deve ser concluída ainda esta semana e estou pedindo a todos que ajam rapidamente. Continuarei acompanhando esse conflito secular. O tempo é crucial, ou um derramamento de sangue em massa acontecerá, algo que ninguém quer ver. E, sobre o que você acabou de mencionar, Jonathan, é que, sabe, esse é apenas um dos conflitos que estamos acompanhando naquela região, porque não sou. Existem muitos outros focos que ainda podem representar um problema no futuro. Então, quando o presidente fala sobre realmente alcançar paz e estabilidade naquela região, as dificuldades em relação a isso, quero dizer, para onde vamos a partir daí? Bem, sabe, acho que agora é uma situação de altos e baixos. Você tem, por exemplo, no Líbano, o Hezbollah está praticamente derrotado. E existe a chance de que as coisas realmente se tornem muito mais estáveis com a ajuda dos Estados Unidos, dos israelenses e dos britânicos. Isso é uma coisa boa, certo? Você tem a Síria, onde um novo presidente chegou ao poder. Ele é ex-Al-Qaeda, mas está dizendo as coisas certas. E poderíamos ver um novo acordo de segurança, o que também seria algo positivo, sabe? Quando você olha mais adiante, o Iraque tem estado tranquilo. Fico feliz em ver isso. Não sei se confio nisso. Isso pode explodir a qualquer momento, já que há milícias xiitas que estão descontroladas por todo o Iraque. Elas podem ressurgir a qualquer momento, mas os que eu realmente estou observando agora são os houthis no Iêmen. Eles têm mísseis balísticos e drones que vêm disparando contra Israel desde novembro de 2023. Isso é preocupante porque não há nada que os impeça de fazer isso novamente, caso queiram reacender esse conflito. E então há, é claro, essa amarga acrimônia que existe entre a República Islâmica do Irã e Israel. O regime iraniano vem tentando destruir Israel, cercar Israel e assediar Israel com terroristas. E, claro, houve aquela guerra de 12 dias. Lá em junho, quando eles dispararam algo em torno de 500 mísseis balísticos contra Israel e causaram danos reais dentro do território israelense. Claro que, durante esse conflito, os israelenses levaram a melhor sobre os iranianos porque conseguiram penetrar naquele espaço aéreo e dominá-lo por 12 dias. Mas vamos dizer que esse conflito não foi esquecido, então ainda existem frentes abertas. Ainda há feridas abertas aqui. Eu não ignoraria isso, mas diria o seguinte:
Qualquer calmaria que venha para a região é algo positivo neste momento e possivelmente abre portas para novos arranjos e novos acordos. Mas para Israel, são sempre batalhas permanentes, nunca vitórias permanentes. E isso, claro, é simplesmente o destino de Israel. Eles estão determinados a continuar lutando, mas certamente acho que eles receberiam de braços abertos o fim desse conflito, que já se arrasta há, você sabe, 2 anos menos um dia. E antes de te liberar, Jonathan, quero mostrar essa imagem ao vivo que está chegando agora na nossa redação. Parece estar bem empoeirado lá fora ao fundo, meio assim. Pode ser poeira, pode ser fumaça. Mas o que eu quero perguntar com isso é: o que sabemos sobre as operações terrestres neste momento, considerando que as negociações ainda estão em andamento? Como estão os combates agora? Pelo que eu entendi, Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, na verdade pediu para as forças de defesa de Israel recuarem. Eles não estão tão avançados quanto estavam antes. E também entendi que ele deu ordens permanentes para que não atirem, para que não entrem em hostilidades, a menos que essas tropas estejam em perigo direto. Caso contrário, as ordens deles são literalmente apenas recuar e esperar que o Hamas encontre esses reféns, tanto vivos quanto mortos, e aparentemente isso não é uma tarefa fácil no momento. O Hamas escondeu essas pessoas por toda a faixa de Gaza. Agora eles estão tentando reunir essas pessoas e levá-las para um local onde possam ser entregues no acordo que Donald Trump intermediou. Então, talvez estejamos vendo, sabe? Talvez um ataque que aconteceu porque estava prestes a haver um ataque de foguetes ou algum tipo de ataque contra as tropas israelenses. Não existe, eu acho, uma cadeia de comando muito obediente dentro do Hamas, por assim dizer. Isso não é um exército treinado. Não tenho certeza se algum dia realmente foi. Mas, com certeza, agora você está vendo muitos jovens que pegaram Kalashnikovs nos últimos meses. Eles não são bem treinados e não há muita disciplina. Então, é possível que os israelenses tenham tido que realizar um ataque pontual aqui. Mas vocês não verão muitas nuvens de fumaça, pelo que entendi agora, enquanto os israelenses tentam dar ao Hamas a oportunidade de recolher os reféns vivos e também os mortos. Tudo bem, Jonathan Chanzer, diretor executivo da Fundação para a Defesa das Democracias. Agradecemos muito seu tempo hoje. Continuaremos monitorando todos esses desenvolvimentos daqui para frente. Tomar cuidado. Muito obrigado.